de hoje, iremos falar sobre o movimento das mulheres pelo direito ao voto no Brasil. Antes da introdução do voto feminino no Brasil, a política era caracterizada por uma sociedade patriarcal, onde os direitos políticos e a participação na vida pública eram especialmente aos homens. O voto masculino foi instituído no período do Império. No entanto, o direito ao voto era restrito, ou seja, baseado em renda e propriedade. O direito ao voto era exclusivo para homens livres e maiores de 25 anos com renda mínima de R$100 mil para votar em eleições primárias e R$200 mil para votar nas eleições de segundo grau, que elegem diretamente os deputados e senadores. O voto era aberto, o que significava que os eleitores não tinham o sigilo de sua escolha. Nessa época, o país tinha uma estrutura oligárquica e excludente. Foi um período marcado pela elite agrária e a política do café com leite. Nesse cenário, o poder político era controlado por grandes fazendeiros, conhecidos como coronéis, que controlavam as eleições e a economia. Durante a Primeira República, o voto era censitário. Assim, a pessoa só poderia participar da política pela renda, alfabetização e posses de propriedades, excluindo as mulheres, pobres e analfabetos. Grande parte das elites regionais tinham um predomínio no poder político, através das oligarquias que dominavam os estados mais poderosos. Entende-se que com essa república já era praticada a chamada eleições a bico de pena, que era considerada eleições fraudulentas, manipuladas por meio de falsificação de votos e fraudes eleitorais. Um dos fraudes mais conhecidos é o fraude do voto cabresto, no qual muitos eleitores eram ameaçados a votar nos candidatos que os líderes mandavam. E como o voto não era secreto, permitia esse controle, manipulando os resultados e registros eleitorais diretamente nos documentos oficiais e escrevendo a vitória de seus candidatos de acordo com os próprios interesses. Com a crise econômica gerada pela queda do preço do café após 1929, houve rompimento entre São Paulo e Minas Gerais em 1930, o que levou à Revolução de 30, e foi liderada por Getúlio Vargas, e com a chegada do mesmo ao poder e a consequente ruptura com a República Velha, abriram espaços para reformas políticas que, embora limitadas, começaram a ampliar os direitos democráticos, incluindo o direito de voto das mulheres, marcando o início de um processo de inclusão política que, embora lento, seria fundamental para a transformação democrática do país. A situação social do Brasil antes da introdução do voto feminino era marcada por uma estrutura de desigualdade de gênero, classe e região, além de uma política hierárquica social. A estrutura social era dividida por papéis sociais rígidos em cada setor da população, e a partir disso, o papel das mulheres era doméstico, sendo associada à dona de casa, e legalmente dependente dos homens, reforçando que o espaço político e público era exclusivamente masculino. Nessa época, a mulher tinha a função de ocupar o espaço doméstico, enquanto o homem era considerado provedor da família e responsável pelas atividades econômicas e públicas, exercendo autoridade sobre a esposa e os filhos. A sociedade via as mulheres como esposas dedicadas, boas mães e donas de casa. Seu papel na vida familiar era considerado crucial, principalmente na educação dos filhos, ensinando valores tradicionais, preparando as filhas para o casamento e os filhos para a vida pública. A expectativa social era essa, um ambiente de subordinação total ao homem, visto como o principal destino das mulheres, obtendo essa dependência e não permitindo o divórcio, que era considerado mal visto. Embora a sociedade visse que o lugar da mulher era em casa, muitas mulheres participavam de atividades econômicas, mas eram pouco valorizadas. O acesso ao mercado de trabalho era limitado e dependia da classe social, e, em geral, mulheres de classe média ou alta não trabalhavam fora de casa, e as poucas que trabalhavam fora exerciam profissões mal remuneradas, havendo um preconceito, uma vez que acreditavam que as mulheres não deveriam competir com vagas que eram predominantes masculinas, e eram vistas como um complemento das tarefas domésticas. As poucas mulheres que trabalhavam nas indústrias e fábricas têxteis enfrentavam condições precárias e salários muito mais baixos do que dos homens, mesmo reinando as mesmas tarefas. A conquista do direito das mulheres ao voto teve influência de John Stuart Mill, o qual disse, abre aspas, se as mulheres fossem social e politicamente emancipadas, elas seriam melhor educadas e teriam melhor percepção prática sobre as coisas que a sua opinião influencia, e os pontos que eu tenho levantado mostram que tais mudanças poderiam aprimorar a participação das mulheres na formação da opinião geral. Fecha aspas. Além disso, José de Alencar, deputado à época, começou a defender a inserção feminina na política sob a condição de terem renda suficiente e serem alfabetizadas. Ao passo que o deputado Francisco Belisário Souza mostrava-se contra o sufrágio universal. Abre aspas. O sufrágio universal é o instrumento cego e dócil de todos os despotismos. Partam da demagogia ou da autocracia.
Em 1879, houve uma lei muito importante para o sufrágio universal, a qual denominava-se Lei Saraiva. A Câmara dos Deputados discutiu um projeto de reforma eleitoral, oportunidade que o Partido Liberal usou para defender o sufrágio universal. O efeito imediato dessa lei foi a redução do número de votantes, resultado do maior rigor no sistema de qualificação em termos de renda e de instrução, além da instituição do voto facultativo. Entre as medidas propostas estava o reconhecimento de títulos científicos, diplomas de medicina, direito ou odontologia, por exemplo, como comprovante da qualificação educacional do eleitor. Nesse sentido, abria-se a possibilidade de mulheres diplomadas votarem. O primeiro sinal de um movimento organizado pela igualdade de direitos políticos surgiu em 1910, quando foi fundado o Partido Republicano Feminino no Rio de Janeiro. A professora indigenista Leolinda de Figueiredo Daltro liderou essa iniciativa pioneira, que visava garantir o acesso das mulheres ao voto e a outros direitos políticos. No entanto, foi apenas na década de 1920 que o movimento ganhou maior força com a criação da Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que posteriormente se tornaria a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Sob a liderança de Berta Lutz, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino se tornou um pilar central na luta pelo sufrágio feminino, mantendo contatos com figuras importantes do movimento feminista internacional, como Carrie Chapman Catt, empregando estratégias para pressionar o governo e o parlamento. A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino se destacou por suas atividades de mobilização, incluindo palestras, propagandas em rádio e artigos para a imprensa. O grupo também organizou sessões de lobby, juntando aos parlamentares e distribuiu panfletos no Senado e na Câmara, além de oferecer assessoria jurídica para que mulheres se alistassem como eleitoras. O principal propósito dessa associação era assegurar à mulher os direitos políticos que a nossa Constituição lhe confere e prepará-la para o exercício inteligente desses direitos. Além disso, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e outras organizações promoviam conferências, realizavam campanhas de sensibilização e estabeleciam contatos diretos com políticos. As sufragistas enviaram telegramas, realizaram reuniões com parlamentares e participaram de sessões do Congresso para pressionar pela inclusão do voto feminino nas reformas legislativas. Os movimentos sufragistas no Brasil utilizaram uma ampla gama de estratégias para alcançar seus objetivos. Desde 1917, chegaram ao Parlamento Brasileiro propostas de lei e emendas constitucionais em favor do voto feminino. Dentro do parlamento, um principal aliado da causa que mantinha contato com Berta Lutz e seu grupo era o senador pelo Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine. Este, ao assumir o cargo de governador do seu estado em 1927, estendeu o direito ao voto às mulheres do Rio Grande do Norte, o primeiro estado do Brasil a aprovar o voto feminino. Curiosamente, o Rio Grande do Norte é o único estado brasileiro que, após a redemocratização em 1985, elegeu 3 mulheres como governadoras, o que representa 1/3 do total de governadores pós-redemocratização. Nesta época, também temos a figura de Maria Ernestina Carneiro Santiago Mans Pereira, mais conhecida como Mieta, uma das pioneiras na luta pelo sufrágio feminino no Brasil. Mieta, que era professora e uma fervorosa defensora da educação e dos direitos das mulheres, dedicou sua vida não apenas ao ensino, mas também à promoção da igualdade de gênero. Junto com Celina Guimarães Viana, ela participou ativamente da mobilização que buscava garantir o direito ao voto para as mulheres, sendo um marco em 1927 ao questionar a constitucionalidade da proibição do voto feminino no Brasil. Mieta argumentou que a restrição violava o artigo 70 da Constituição de 1891, que estava em vigor na época, ao afirmar que esse dispositivo não especificava o gênero que tinha acesso ao direito de voto. Sua ousadia e determinação foram fundamentais para abrir caminho para as futuras conquistas das mulheres no país, pois foi sua contribuição que levou ao questionamento, abre aspas, por que as mulheres não podiam votar? O movimento pelo direito ao voto feminino no Brasil é uma história de perseverança e luta contínua, que remonta ao final do século XIX e evolui ao longo do século XX, até alcançar uma conquista crucial em 1932. Essa trajetória é marcada por uma série de ações e estratégias utilizadas por líderes e organizações que buscavam garantir às mulheres brasileiras os direitos políticos fundamentais.
O papel recluso atribuído à mulher começou a sofrer suas primeiras transformações no século XIX, quando o governo imperial passou a reconhecer a importância da educação para a população feminina. No final desse mesmo período, algumas publicações discutiam a relação entre a mulher e a educação, embora sem a concepção de um projeto abrangente para todas as mulheres, tratando o conhecimento como instrumento de distinção para as classes mais abastadas. Paralelamente, o feminismo no Brasil emergiu no final do século XIX, impulsionado pela influência de ideais anarquistas e socialistas trazidas por imigrantes europeus. Esse período inicial, como dito anteriormente, foi marcado pela limitação das mulheres ao ambiente doméstico e pelo acesso restrito à vida pública e política, sendo a educação feminina, apesar de reconhecida como importante, acessível, principalmente às mulheres das classes mais privilegiadas. Aqui se inicia a primeira onda do movimento feminista. Além da federação, liderada por Berta Lutz, outras duas entidades descendentes dessa agremiação também se destacaram no esforço pela inclusão do voto feminino na reforma, sendo essas a Associação Feminina Batalhão João Pessoa, de Minas Gerais, comandada por Elvira Comel, e a Aliança Nacional das Mulheres do Rio de Janeiro, liderada por Natércia da Cunha Silveira. Essas organizações promoveram 2 congressos femininos nos quais foi debatida a participação das mulheres na política e, posteriormente, entregaram ao governo federal as deliberações desses encontros. Essas reuniões tornaram-se espaços seguros para a troca de ideias e a conscientização sobre questões de gênero, saúde, educação e direitos humanos. A crítica aos padrões de comportamento que limitavam as mulheres a papéis domésticos foi um ponto central desse movimento. Influenciadas pelas ideias progressistas da época, as participantes começaram a desafiar a narrativa que as colocava como meras espectadoras da vida pública, reivindicando o direito de serem protagonistas de suas próprias histórias. Um alinhamento com os ideais de esquerda proporcionou uma nova perspectiva sobre a luta feminina, conectando as questões de gênero à luta contra a ditadura. Muitas mulheres que atuavam em movimentos de resistência, como o movimento estudantil e organizações de direitos humanos, perceberam que a opressão política estava intrinsecamente ligada à opressão de gênero, o que fomentou uma união entre diversas causas, fortalecendo o movimento e ampliando sua capacitação de mobilização. Assim, mesmo em um contexto de repressão, as mulheres se tornaram uma força vital na luta por justiça e igualdade, desafiando tanto a ditadura quanto as normas patriarcais que as cerceavam. Nesse contexto, o movimento feminista se reorganizou com o princípio que o pessoal é político, destacando a necessidade de combater as opressões sistemáticas enfrentadas pelas mulheres no âmbito privado, uma vez que essas opressões tinham raízes políticas e deveriam ser enfrentadas por meio da luta coletiva. Além disso, houve uma aproximação com os movimentos sociais dos negros e homossexuais. Parte dessa pressão resultou em sucesso, e em 1932 foi aprovada a nova legislação eleitoral, que garantiu o direito de voto às mulheres brasileiras maiores de 21 anos, alfabetizadas e que possuíssem sua renda própria. Contudo, o sufrágio universal para todas as mulheres só foi efetivado em 1965, onde se iniciou a segunda onda do movimento. Durante o processo de redemocratização no Brasil, o eleitorado feminino tornou-se um foco estratégico para diversos partidos políticos, refletindo o crescente impacto dos grupos feministas. Com isso, a atuação independente desses grupos foi progressivamente substituída pela atuação partidária, resultando na criação de departamentos femininos dentro dos partidos. Contudo, a participação feminina na política ainda permaneceu limitada. Na década de 1990, se inicia a terceira onda do movimento, onde o feminismo popular ganhou ainda mais destaque, especialmente através das ONGs, que atuavam de forma independente para pressionar as autoridades em prol dos direitos das mulheres e no combate à violência. As lutas e avanços dessas organizações também ofereceram suporte a mulheres de áreas carentes, culminando na criação da Lei Maria da Penha em 2006, que estabelece que todo caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado através do inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. O impacto a longo prazo do voto feminino no Brasil foi de fato marcante, com avanços consideráveis, mas com desafios persistentes no que se refere à representação política e à participação ativa das mulheres na política. Desde a conquista do voto, houve progressos substanciais, mas a trajetória revela oscilações e a necessidade de uma luta contínua pela igualdade. As mulheres só conseguiram o seu direito ao voto no dia 24 de fevereiro de 1932, há menos de um século, por meio do Decreto 21.076 do então presidente Getúlio Vargas, que instituiu o Código Eleitoral.
Importante ressaltar que nem todas as mulheres puderam votar. Este código, de 1932, só permitia que votassem ou fossem votadas as mulheres casadas com o aval do marido ou as viúvas e solteiras com renda própria. Em 3 de maio de 1933, as mulheres brasileiras puderam exercer o direito do voto e de serem votadas pela primeira vez na história do Brasil, durante a Assembleia Nacional Constituinte. O Código de 1934 retirou essas determinações, mas o voto feminino continuou sendo facultativo, com a obrigatoriedade prevista apenas para os eleitores homens e somente em 1946 o voto passou a ser obrigatório também para as mulheres. A igualdade política entre os sexos só foi oficializada em 1965, com a Lei 4.737, que editou o Código Eleitoral. O regramento tornou o alistamento eleitoral obrigatório às mulheres, como já era aos homens. A lei saiu em meia ditadura, quando não havia um processo democrático em curso para que as mulheres pudessem exercer de fato esse poder. Mesmo sob o regime ditatorial, que impunha severas restrições à liberdade de expressão e à organização social, as mulheres começaram a se unir em busca de uma voz e de um espaço na sociedade. Esse período de repressão, embora desafiador, serviu como um catalisador para a formação de grupos feministas que questionavam não apenas a falta de direitos políticos, mas também os papéis tradicionais atribuídos às mulheres. Muitas se reuniram em círculos de leituras, comitês clandestinos e coletivos de resistência, onde puderam discutir e elaborar estratégias para enfrentar a opressão. Antes de 1932, algumas mulheres já haviam exercido o direito de votar no país. A primeira delas foi a professora Celina Guimarães Viana, que se alistou e votou em abril de 1927, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Naquele ano, o Poder Judiciário local permitiu que as mulheres se alistassem para votar em uma eleição complementar para o Senado. Celina e outras 20 mulheres se inscreveram, sendo que Celina foi a primeira a conseguir esse direito. O Senado acabou invalidando os votos daquela eleição por não aceitar o voto feminino, por serem considerados inapuráveis, mas Celina e as outras mulheres ficaram conhecidas pelo pioneirismo. Depois da conquista, a professora de Mossoró chegou a enviar um telegrama ao Senado Federal, com um apelo para que todas as suas compatriotas obtivessem o mesmo direito. Em 25 de outubro de 1927, entrou em vigor uma nova legislação no Rio Grande do Norte para regular o serviço eleitoral, e a partir disso, as novas normas estabeleciam o fim da distinção de sexo. No mês seguinte, Viana deu entrada em seu pedido de alistamento eleitoral. Em 1928, na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, a primeira mulher foi escolhida para um cargo eletivo no país, sendo esta Alzira Soriano, que foi eleita a primeira prefeita da cidade, do Brasil e da América Latina. A responsável pela indicação de Alzira como candidata à prefeitura de Lages pelo Partido Republicano foi Berta Lutz, cuja atuação foi fundamental na luta pela emancipação da mulher no Brasil. Ela foi escolhida como candidata para representar o movimento feminista nas eleições, liderado por Berta Lutz. Seu governo, no entanto, só durou 2 anos, o qual foi interrompido pela Revolução de 30. Em 1934, foi eleita a primeira mulher negra, Antonieta de Barros, para o cargo de deputada estadual em Santa Catarina. Na eleição de 1934, Carlota Pereira de Queiroz tornou-se a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, mas casos como o dela foram exceções por décadas. Nascida em São Paulo, ela se formou em medicina, algo notável para a época, e durante sua vida profissional trabalhou como médica e escritora. A eleição de Carlota foi um marco histórico para a política feminina brasileira, pois aconteceu logo após a conquista do voto feminino em 1934. Durante sua atuação na Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição de 1934, Carlota teve uma postura ativa em pautas ligadas à educação, saúde pública e assistência social, áreas de grande importância para o desenvolvimento social. Além disso, ela foi defensora de políticas para a proteção da infância e das mulheres. Após seu mandato, Carlota continuou sua carreira na medicina, mas sua passagem pelo parlamento foi fundamental para abrir caminhos para futuras gerações de mulheres na política. Carlota foi contemporânea de Berta Lutz, criadora da Liga para a Emancipação Intelectual de Mulher, que depois se transformou na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ao longo de 1 século e meio, do reinado de Dom Pedro I ao governo do general Ernesto Geisel, apenas políticos homens entraram no Senado. Isso mudou há 40 anos, quando a primeira senadora do Brasil tomou posse. A mulher que rompeu com a exclusividade masculina na Câmara Alta foi Eunice Miquelis, uma ex-professora de grupo escolar e ex-deputada estadual saída do Amazonas. A histórica posse ocorreu em 31 de maio de 1979, no início do governo do general João Figueiredo. Documentos guardados no arquivo do Senado, em Brasília, mostram que os parlamentares
parlamentares receberam a colega do sexo feminino com deferência e empolgação. A ideia de aproximar a mulher do homem no quesito direitos foi mal recebida pelos políticos. Nos 8 anos de mandato, Eunice não conseguiu aprovar nenhum de seus projetos de lei. Enquanto alguns foram rejeitados logo de cara, outros foram ignorados e nem sequer entraram na pauta de votação, sendo que as raras propostas que tiveram aprovação dos senadores seriam derrubadas pelos deputados posteriormente. A pauta feminina naufragou não porque Eunice Miquelis foi inepta para a política. Ela, ao contrário, tinha excelente trânsito no Palácio do Planalto. Em 1982, fez parte do grupo que convenceu o general Figueiredo a nomear a primeira-ministra do Brasil, a advogada Esther de Figueiredo Ferraz, que chefiou o Ministério da Educação e Cultura. Embora o direito ao voto tenha sido garantido em 1932, como dito anteriormente, o aumento da presença feminina em cargos eletivos e posições de liderança foi lento. As barreiras culturais, sociais e econômicas, juntamente com o ambiente político historicamente dominado por homens, limitaram a ascensão feminina. Entre as décadas de 1940 e 1970, a participação feminina em cargos eletivos permaneceu marginal. As mulheres enfrentaram barreiras institucionais e sociais que limitaram sua entrada no espaço político. Mesmo após a redemocratização em 1945, o número de mulheres eleitas continuou muito baixo, com menos de 5% de representação feminina no Congresso Nacional até a década de 1980. Até 2023, o Brasil teve 40 mulheres que ocuparam cargos de ministras de Estado ao longo de sua história. Embora o número seja significativo em termos absolutos, a participação feminina em ministérios ainda é relativamente baixa, considerando que o Brasil tem dezenas de ministérios e que os cargos são historicamente dominados por homens. Destas, podemos apontar com destaque as ministras Zélia Cardoso de Mello, que foi a primeira mulher a comandar o Ministério da Economia, responsável pelo polêmico Plano Collor, que incluiu o congelamento de contas bancárias. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente durante o governo de Lula, teve atuação marcante em políticas ambientais e preservação da Amazônia. Dilma Rousseff, ministra de Minas e Energia e da Casa Civil no governo Lula, antes de se tornar a primeira mulher presidente do Brasil. E Carmen Lúcia, que embora tenha ocupado o cargo de ministra da Justiça interinamente, é notável como a primeira mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal. Embora o número de ministras tenha crescido nos últimos anos, a subrepresentação feminina em cargos de liderança no executivo brasileiro persiste, refletindo a desigualdade de gênero na política do país. A Constituição de 1988 trouxe grandes avanços para a garantia de direitos políticos e sociais das mulheres, incluindo a introdução de princípios de igualdade de gênero. No entanto, a mudança foi lenta. Durante as eleições gerais de 1990, apenas 26 mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados, representando menos de 5% do total de deputados federais. Em 1997, foi implementada a política de cotas de gênero, estabelecendo que 30% das candidaturas proporcionais deveriam ser ocupadas por mulheres. Essa medida teve impacto significativo na inclusão feminina nos partidos políticos, embora a efetividade em termos de candidaturas eleitas tenha sido limitada inicialmente. Em 2002, por exemplo, o número de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados aumentou para 6,2%, o que resultava em 42 deputadas eleitas. A partir dos anos 2000, mulheres começaram a ocupar cargos de maior relevância na política nacional. Alguns exemplos incluem Benedita da Silva, uma das figuras mais proeminentes da política brasileira, especialmente por ser a primeira mulher negra a alcançar cargos de grande importância no cenário político nacional. Nascida em uma comunidade pobre do Rio de Janeiro, Benedita começou sua vida política como militante das causas sociais, especialmente ligadas aos direitos das mulheres e da população negra. Sua carreira política começou como vereadora do Rio de Janeiro em 1982. Mais tarde, em 1986, foi eleita deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores e, em 1994, alcançou a eleição para o Senado, sendo a primeira mulher negra a assumir uma cadeira no Senado brasileiro. Ao longo de sua carreira, Benedita foi uma defensora ferrenha das causas sociais, lutando pela igualdade racial, direito das mulheres e programas de combate à pobreza. Ela também atuou como ministra da Assistência e Promoção Social no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2006. Marina Silva, por sua vez, é uma das mais reconhecidas ambientalistas e políticas do Brasil. Nascida no Acre, em uma comunidade de seringueiros, Marina enfrentou muitos obstáculos para se educar. Trabalhou como empregada doméstica antes de estudar história e se envolver no movimento de seringueiros ao lado do famoso líder ambientalista Chico Mendes. Sua carreira política começou como deputada estadual no Acre, eleita em 1990.
Em 1994, foi eleita senadora pelo Acre, onde se destacou por suas posições em defesa da Amazônia e das comunidades tradicionais. Em 2003, Marina foi nomeada ministra do Meio Ambiente durante o governo de Lula, cargo que ocupou até 2008. Sob sua liderança, houve avanços significativos na criação de áreas protegidas e na redução do desmatamento na Amazônia. Marina concorreu à presidência do Brasil em 2010, 2014 e 2018, com uma plataforma fortemente centrada em sustentabilidade, justiça social e políticas econômicas equilibradas. Embora não tenha sido eleita, sua candidatura atraiu grande atenção, e ela continua sendo uma das principais vozes em questões ambientais e de sustentabilidade no Brasil e no mundo. Por fim, não podíamos deixar de fora Dilma Rousseff, que fez história ao ser a primeira mulher a ocupar o cargo de presidência do Brasil, eleita em 2010 e reeleita em 2014. Nascida em Minas Gerais, Dilma começou sua vida política como militante durante a ditadura militar, engajando-se em movimentos de resistência contra o regime autoritário. Ela foi presa e torturada pelo governo militar nos anos 1970. Dilma construiu sua carreira política principalmente no setor energético e como economista, sendo até mesmo secretária de Energia no Rio Grande do Sul antes de ser chamada para o governo federal, onde atuou como ministra de Minas e Energia, e depois como ministra-chefe da Casa Civil no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A eleição de Dilma Rousseff como presidente em 2010 foi um marco para a história do Brasil. Durante seu primeiro mandato, Dilma implementou políticas sociais de infraestrutura, como a expansão do programa Minha Casa Minha Vida e a criação do Plano Brasil Sem Miséria, que visava reduzir a pobreza extrema. No entanto, seu governo enfrentou uma crise econômica significativa e, após ser reeleita em 2010, ela sofreu um intenso desgaste político que culminou no seu impeachment em 2016, em meio a acusações de crime de responsabilidade fiscal. Sua saída foi amplamente discutida, com muitos apoiadores argumentando que o impeachment foi motivado por razões políticas, enquanto outros o defenderam como constitucional. Nas últimas décadas, no entanto, a situação tem mudado gradualmente. Houve um aumento no número de mulheres eleitas para cargos importantes, como governadoras e senadoras. Além disso, a política de cotas de gênero continua a ser fortalecida e as mulheres estão ganhando mais visibilidade, seja em movimentos sociais, na política partidária ou em cargos de liderança. Nas eleições de 2018, houve um aumento expressivo na participação feminina. Como consequência, o Brasil registrou o maior número de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados, até aquele momento 77 deputadas, representando cerca de 15% do total de parlamentares. No Senado, por sua vez, 12 mulheres foram eleitas, ainda longe da paridade, mas representou um progresso significativo. Além disso, a diversidade dentro da representação feminina tem se expandido. Em 2018, também foram eleitas para a bancada feminina do Congresso Nacional mulheres que representam causas sociais importantes, como Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena eleita deputada federal no Brasil. Advogada e defensora dos direitos dos povos indígenas, Joênia nasceu na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, e foi uma das principais figuras na luta pela demarcação das terras indígenas no Brasil. Como deputada, Joênia tem lutado incansavelmente pela defesa dos direitos dos povos indígenas, pela proteção do meio ambiente e por políticas que promovam a inclusão social das populações tradicionais. Sua eleição representou um marco importante para a diversidade na política brasileira e a inclusão de vozes indígenas no Congresso. E Thalíria Petroni, que ganhou destaque ao ser eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro em 2018. Professora e militante feminista e antirracista, Thalíria começou sua carreira política como vereadora em Niterói, onde foi eleita em 2016. Ao chegar ao Congresso Nacional, Thalíria levou uma agenda progressista, lutando por direito das mulheres, igualdade racial e pela defesa dos direitos humanos. Ela tem enfrentado desafios significativos, incluindo ameaças de morte e violência política, mas continua a ser uma voz firme em prol da justiça social e da inclusão. Historicamente, a participação de mulheres no cargo de prefeita tem sido baixa, mas vem aumentando nas últimas décadas. Em 2020, o Brasil teve um leve crescimento no número de mulheres eleitas prefeitas, embora ainda representem uma minoria. Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 665 elegeram prefeitas em 2020, representando cerca de 12% do total. Embora seja um avanço, o número ainda revela subrepresentação feminina em cargos do executivo municipal. Em 2016, o número de prefeitas eleitas foi de 641, representando cerca de 11,6% dos municípios, o que mostra um aumento modesto em 2020. A maior concentração de prefeitas eleitas está em cidades pequenas e médias, enquanto nos grandes centros urbanos a presença feminina ainda é menor.
Já a participação de mulheres como vereadoras também tem crescido, mas ainda há um desequilíbrio grande em relação à presença masculina. Nas eleições de 2020, 16% das cadeiras de câmaras municipais foram ocupadas por mulheres, um total de 9.197 vereadoras eleitas em todo o Brasil. Esse número foi um aumento em comparação às eleições municipais de 2016, quando as mulheres representaram cerca de 13,5% das cadeiras. Embora haja a obrigatoriedade de que os partidos reservem 30% das candidaturas para as mulheres, a representação eleita ainda fica muito abaixo disso, revelando dificuldades que as candidatas enfrentam, como falta de financiamento, apoio partidário e visibilidade. Nas eleições de 2020, a representatividade feminina na Câmara dos Deputados aumentou para 91 deputadas, o que corresponde a cerca de 17,7% do total de cadeiras. Esse foi o maior número de mulheres eleitas para o cargo até então. Já no Senado, houve um aumento para 15 mulheres eleitas, representando 18,5% das cadeiras. No entanto, esses números ainda ficam aquém da paridade de gênero e da média internacional. No mundo, as mulheres ocupam, em média, 26% dos assentos nos parlamentos nacionais, de acordo com dados da União Interparlamentar. Importante destacar que ainda possuímos alguns obstáculos persistentes para a ocupação das mulheres na política, como o financiamento de campanhas políticas que ainda privilegia candidatos masculinos, o que agrava as desigualdades. Embora as cotas de gênero tenham proporcionado avanços, muitos partidos políticos ainda apresentam dificuldades em promover candidaturas femininas, com chances reais de sucesso. Muitas vezes, as mulheres são colocadas como candidatas, entre aspas, laranja, apenas para preencher as exigências das cotas, sem o apoio adequado para suas campanhas. Por fim, o impacto do voto feminino e a participação política das mulheres no Brasil mostram uma evolução importante ao longo das décadas, com marcos como a eleição de Carlota Pereira de Queiroz em 1934, o estabelecimento das cotas em 1997 e, claro, a eleição de Dilma Rousseff como a primeira mulher presidente em 2010. No entanto, a subrepresentação persiste e reflete desafios estruturais que exigem maior mobilização, políticas públicas eficazes e uma mudança cultural para assegurar uma maior inclusão feminina na política. O impacto a longo prazo do voto feminino no Brasil continuará a depender do fortalecimento de políticas públicas e da vontade política de criar mecanismos que incentivem a participação efetiva das mulheres. Programas de incentivo ao empoderamento político feminino, a promoção da igualdade de gênero nas escolas e a intensificação das campanhas contra a violência política de gênero são cruciais para garantir que mais mulheres tenham a oportunidade de se candidatar e serem eleitas. A luta pela equidade de gênero na política brasileira, iniciada com a conquista do voto, é uma jornada em curso. A história revela que, embora haja progressos, esses não são automáticos nem lineares, demandando esforços contínuos da sociedade e do Estado para assegurar que as mulheres tenham as mesmas oportunidades de participar e influenciar os rumos do país. Desde os primeiros movimentos do início do século XX até as mais recentes campanhas pela igualdade de gênero, cada fase do feminismo brasileiro contribuiu para a conquista de direitos fundamentais e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. As estratégias, as organizações e os líderes envolvidos desempenharam papéis cruciais em cada etapa dessa jornada, moldando o panorama dos direitos das mulheres do país. Ao refletirmos sobre a conquista do voto feminino no Brasil, é fundamental reconhecermos que esse marco não é apenas uma vitória do passado, mas uma parte essencial da luta contínua por igualdade e justiça social. A promulgação do direito ao voto para as mulheres em 1932 representa um momento decisivo na história do nosso país, onde a participação política feminina começou a ser oficialmente reconhecida. Primeiramente, a conquista do voto feminino foi um ato de coragem e determinação. Mulheres que desafiaram as normas sociais e lutaram incansavelmente por seus direitos merecem ser lembradas e homenageadas. Líderes como Berta Lutz não apenas abriram portas para as futuras gerações, mas também mostraram que a mobilização e a organização são ferramentas poderosas para a mudança. Elas plantaram as sementes da emancipação feminina, que ainda hoje germinam em nossa sociedade. Além disso, o voto feminino trouxe uma nova perspectiva para a política brasileira. A inclusão das mulheres nas decisões políticas trouxe à tona questões que antes eram negligenciadas, como a saúde, a educação e os direitos das crianças. Quando as mulheres têm voz nas esferas de poder, suas experiências e necessidades são mais bem representadas. Isso não apenas enriquece o debate político, mas também contribui para a construção de políticas públicas mais eficazes e inclusivas. Entretanto, a luta não terminou em 1932. Apesar dos avanços, a desigualdade de gênero persiste e as mulheres ainda enfrentam barreiras significativas na política e em outras esferas da sociedade.
A subrepresentação feminina em cargos políticos é uma realidade que precisamos enfrentar. Para que a conquista do voto seja plenamente realizada, é essencial que continuemos a promover a participação ativa das mulheres na política, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas. A luta pelo voto feminino também nos lembra da importância da educação e da conscientização. Informar as mulheres sobre seus direitos e incentivá-las a se envolver na política é crucial. O empoderamento feminino deve ser uma prioridade, pois uma mulher informada e confiante é uma força transformadora. O futuro da democracia brasileira depende de uma cidadania ativa, onde todos, independente de gênero, possam participar plenamente do processo democrático. Por fim, a conquista do voto feminino deve ser celebrada, mas também encarada como um ponto de partida. É um convite à reflexão sobre como podemos continuar a avançar em direção a uma sociedade mais igualitária. Cada vez que uma mulher vota, ela reafirma seu lugar na sociedade e sua capacidade de influenciar mudanças. Essa participação ativa é fundamental para garantir que as futuras gerações de mulheres herdem um Brasil mais justo e representativo. Portanto, ao comemorarmos o direito ao voto feminino, que possamos nos inspirar nas lutadoras do passado e nos comprometer a continuar essa jornada. Que cada voto seja uma afirmação de que todas as vozes importam e que a igualdade de gênero é um pilar essencial de uma sociedade democrática e justa. A luta pela inclusão e pela representatividade deve ser incessante, pois o verdadeiro poder da democracia reside nas diversidades de suas vozes. A conquista do voto feminino no Brasil é uma celebração da força e da resiliência das mulheres. Que possamos sempre honrar esse legado, lutando por um futuro onde a igualdade não seja apenas um ideal, mas uma realidade concreta.